para completar, futuro de Fred, alvo do Galo indefinido. Te atualizo sobre o Galo. Existe alguma chance de um meio atacante revelado no River Plate virar reforço atleticano? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na cidade do Galo, prepara o Atlético para o segundo semestre. Fala aí, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes, 12h37, aqui na cidade do Galo, em Vespasiano. Neste momento, o Léo Duarte vai se caminhando para a sala de imprensa aqui no CT para ser apresentado oficialmente pelo Atlético aos jornalistas que estão presentes aqui na cidade do Galo, Thiago. Um treino aberto para a imprensa, o Atlético abrindo as portas do CT. Pudemos observar um pouco o trabalho técnico e tático que foi desenvolvido pela comissão técnica e também pelo treinador Barba Domingues. E posteriormente a este treinamento, nós transmitimos por live no @itatiasport. Quem quiser conferir com imagens todo este treinamento, Thiago, tivemos entrevistas aqui na Zona Mista. E um dos jogadores que ouvimos foi Renan Lodi, que também já passou pela seleção brasileira, que está aí com você em Miami, nos Estados Unidos, e vai falar com a gente aqui no Rádio Esportes, Thiago, sobre esse momento de retorno e como o Galo finalizou a temporada antes da Copa e a expectativa para retornar no dia 21 contra o Bahia. Fala, Lodi! Concordo na última questão que você colocou, que é manter vivo em todas as competições, né? Acho que classificamos nas duas, o brasileiro estamos vivos e podemos almejar mais coisas durante o brasileiro. É claro que não vai ser fácil, né? Tem muitos jogos, é muita coisa, é muito difícil também, mas só que nós temos um grupo muito forte, um grupo que está trabalhando muito para poder conquistar alguma coisa durante a temporada. Eu acho que com esse trabalho que pós-férias estamos iniciando já fazem 3, 4 dias, acho que vai ter uma resposta muito gratificante lá no final. Ô Lodi, muito das torcidas vem se falando sobre a sua liderança dentro do vestiário ali, no campo, com os companheiros. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa identificação que você vem criando e tem já com o Galo. Não, eu sou uma pessoa muito simples, assim, o que acaba repercutindo muito quando eu falo é que eu sou honesto, né? Falo aquilo que tá na minha cabeça e eu sempre vou ser assim. Aqueles atletas que estão passando um momento difícil, eu tento falar o máximo possível, tento botar pra cima, porque já passei por isso também. Eu acho que quando um atleta nosso, um companheiro, passa por um momento difícil, eu acho que é o momento que você tem que acolher, dar o respaldo necessário que ele tiver. Se for para vir aqui falar e pôr o meu nome em vez dele, eu prefiro colocar o meu. Então, eu sou uma pessoa simples e tento ajudar o máximo dos meus companheiros. Hoje, então, o Renan Lodi, que falou muito mais com a gente também aqui, é claro. Vamos repercutir, não só ele, mas Tomás Coelho, Léo Duarte, Henrique André também fez uma entrevista muito legal com o Guilherme, né, que hoje está aqui como gerente também do Atlético. Então a gente vai repercutir tudo isso na programação da Itatiaia. Thiago, para fechar, jogadores treinaram pela manhã aqui, amanhã 2 períodos, sábado mais treinamento e domingo será de folga. O Atlético buscando também realizar, neste período de preparação até o jogo com o Bahia, dia 21, na Arena MRV, 2 jogos treino, mas serão aqui dentro do CT, fechado para a imprensa, mas para dar ritmo mesmo aos jogadores. Thiago, é o Galo buscando reforço, sim, ainda para atrair ainda mais qualidade para esse time do Atlético, mas também se preparando dia 21, 7h30, a massa alvinegra vai poder matar a saudade do Galo pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Reis. A turma já tá na ansiedade. Primeiro, legal demais essa abertura da diretoria pra imprensa na cidade do Galo, né? Poder mostrar pra torcida, não pra imprensa, é importante pra gente também, mas pro torcedor poder vivenciar um pouco mais de perto esse dia a dia do Galo, mostrar que tem trabalho sim e muito na cidade do Galo. E ali, Oliveira, Renan Lodi, eu aposto muito nele, eu acho que tem tudo, tornar uma grande referência desse elenco reconstruído do Atlético, Ale. Você sabe que o Lodi, né, que é um cara que eu tenho uma admiração e tem uma boa relação, ele volta pro Brasil para jogar num grande clube, como é o caso do Atlético, mas também para tentar uma vaguinha no time do Ancelotti, para tentar uma vaga na seleção. Ele tem histórico de seleção brasileira e vou te falar que tem futebol também para estar jogando na seleção. O problema é que ele evoluiu, assim como o Atlético, muito tarde, né? E aí eu acho que o tempo ficou apertado, mas ele visava também a disputa da Copa do Mundo. As coisas acabaram não acontecendo, mas sem dúvida alguma é um ótimo reforço, um jogador que ainda é jovem e que tem muito, mas muito para dar pro Atlético. Já fez
fez um bom primeiro semestre e a tendência é que no segundo semestre seja ainda melhor. E com a bagagem que tem, inclusive de seleção brasileira, para ser esse grande líder, essa referência também que o Galo precisa. Vamos fazer um intervalo rápido para na volta a conexão. E o futuro de Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe e interessa ao Galo, segue absolutamente indefinido. O jogador embarcou na noite dessa terça-feira de Belo Horizonte para a Turquia, onde vai se reapresentar ao Fenerbahçe. Mas é importante contar que o Fener pretende fazer mudanças no seu elenco até 5 de julho. E existe uma possibilidade, ainda que pequena, de o Fred fazer parte dessa mudança. Ele tem mais um ano de contrato, salário de 2.300.000 reais. O que está combinado entre o Fred e o Atlético é que se ele conseguir a liberação gratuita, será reforço do Galo. Existiu uma reunião, ou melhor, algumas reuniões nas últimas semanas entre dirigentes do Atlético e o jogador, e está tudo meio que combinado. O Fred vai ter um contrato de 3 temporadas, com vencimentos bem próximos ao que ele tem hoje na Turquia, algo na casa de 2.300.000 reais. O Atlético, inclusive, reservou a camisa 7, que era do Hulk, pro jogador. Mas tudo na dependência do Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe quiser contar com o Fred por mais uma temporada, o Atlético não pretende pagar uma compensação financeira ao time turco, até por conta de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o clube. Só para arrematar em relação ao Galo, o Atlético anunciou nesta quarta-feira a contratação de Léo Duarte, algo que todo mundo já sabia, zagueiro de 29 anos de idade, formado na base do Flamengo e que pertencia ao Istambul Basaksehir, contrato até 2030, ele vai vestir a camisa número 15. Léo Duarte que chega para o lugar de Júnior Alonso, que já se despediu do Atlético assim que a Copa do Mundo terminar para a seleção do Paraguai. Ele se manda para o Atlanta United dos Estados Unidos. Que história é essa de que o Clube Atlético Mineiro tem interesse na contratação de Lencina, meio atacante de 20 anos de idade, revelado no River Plate e tratado como uma das maiores promessas da posição no futebol argentino? Esse meia tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, embora hoje seu valor de mercado no Transfer Market seja apontado em 2 milhões de euros. 9 partidas na atual temporada, havia disputado outras 21 na temporada passada. Existia uma especulação, inclusive, de que o Lencina poderia ser trocado por empréstimo ou em definitivo com Fausto Vera, que é atleta do Galo, mas está emprestado ao River Plate até o fim da temporada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol atleticano e perguntei: existe a possibilidade de o Lencina ser contratado? Abre aspas para a fonte, não pode descartar. E eu falei: mas e essa troca com o Fausto Vera, isso é real? Outra negativa, e o Atlético descarta a possibilidade de contratação do meio atacante. Galo que segue na busca por reforços. Léo Duarte é a primeira grande aquisição para o segundo semestre. Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2,5 milhões de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. E o Atlético Mineiro pode ter reforços caseiros muito em breve. É que dos 4 jogadores convocados do Atlético para a Copa do Mundo, 3 pertencem à seleção do Equador, que tem tudo para ser eliminada já nessa fase de grupos. A verdade é que o Equador é uma das enormes decepções desse Mundial, assim como o Uruguai. O Equador disputou 2 partidas e de 6 pontos possíveis ganhou apenas 1, contra adversários bem mais fracos.
empate contra Curaçao 0-0 e derrota para a Costa do Marfim 1-0. Isso significa que o Equador só passa de fase se vencer a Alemanha no próximo jogo que fecha a fase de grupos. Dessa maneira, o Equador chegaria a 4 pontos e teria certamente uma vaga no próximo mata-mata. Difícil imaginar, pelo que não vem jogando a seleção equatoriana, de que isso possa acontecer. E os 3 atletas do Galo que voltariam mais cedo são Alan Minda, Preciado e Alan Franco. Os 3 com participações discretas. O Alan Franco é o único que foi titular nos 2 jogos. Foram 146 minutos em campo, 63 contra a Costa do Marfim, 83 contra a Curaçao. O Minda começou a primeira partida como titular, saiu aos 66 minutos, e não entrou na partida contra a Curaçao. Preciado foi utilizado nos 2 jogos, mas sempre saindo do banco. 27 minutos contra a Costa do Marfim, 7 minutos contra a Curaçao. É só importante registrar que, em caso de eliminação precoce do Equador, esses 3 atletas ganham um período de férias e retornam sem perder jogos do Atlético no mês de julho. O 4º elemento atleticano que está disputando a Copa do Mundo não volta mais para o Galo, Júnior Alonso, que tem negociação fechada com o time da Major League Soccer. Bora falar sobre a lista de dispensas no Santos. Mike, Zé Ivaldo, Tomás Rincon e Zé Rafael estão fora dos planos do Peixe. A pedido do técnico Cuca, os jogadores e seus empresários foram comunicados que eles devem treinar à parte, desde a reapresentação do elenco, para que busquem de forma urgente novos clubes para jogar. A intenção do Santos é se livrar do custo de todos esses 4 atletas, garantindo uma redução na folha de algo na casa dos 3 milhões de reais. Importante registrar que Mike e Zé Rafael são os mais caros desses atletas citados, cada um com um custo próximo a 1 milhão de reais por mês. Cuca entende que esse quarteto acrescenta muito pouco, custa alto e pretende utilizar essa grana com a chegada de outros jogadores. A pergunta que fica é: será que Mike, Zé Ivaldo, Tomás Rincon e Zé Rafael caberiam no seu clube do coração? Já usa espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?